Olá, seja muito bem-vindo a mais um comentário bíblico. Meus amigos, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, estudiosos da palavra de Deus. Neste comentário nós vamos falar sobre o fim da graça. Nós estamos estudando a cronologia da eternidade. No comentário passado, após a abominação desoladora, nós estudamos o selamento dos vivos, um evento futuro também muito importante. E hoje nós vamos falar sobre o fim da graça, o evento que antecede a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que antecede os outros eventos, como as 7 trombetas e as 7 pragas, e também depois a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes nós vamos reforçar o conceito do selo do Deus vivo. É muito importante, se você não assistiu, que você volte a um comentário, a um estudo bíblico aqui neste canal, que foi feito há um ano atrás, que chama O Sinal para Todos os Povos. Neste estudo, você vai encontrar na descrição dele também todas as referências bíblicas que demonstram que o sábado é o selo do Deus vivo, O sábado é o sinal para todos os povos, aliás, e que ele será o selo do Deus vivo. Certo? Em contrapartida com a marca da besta, que será a adoração do dia falso de repouso, que em substituição ao 4º mandamento da lei de Deus, o domingo, o Sunday, o dia do sol, que foi colocado pela raça humana neste mundo usurpado em substituição ao sábado do 4º mandamento. Nós vimos que aqui na Bíblia só existe uma lei, nós vimos que selamento remete a juízo, e é muito importante que você volte a este comentário, o sinal para todos os povos, para que você possa ver os versos, e principalmente o verso de Ezequiel, diz que também te dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifico. E ali você encontrará outros versos diretos e indiretos, mostrando que o sábado é o sinal de Deus para com o seu povo. Claro que aquele que não tem consciência não será cobrado, mas a partir do momento que se tem consciência, o Senhor já começa a investigar, estamos no juízo investigativo. Então é muito importante que o cristão seja encontrado em conformidade com a vontade de Deus. Afinal, a Bíblia nos diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Novo Testamento nos diz isso. E o Antigo Testamento nos diz, a lei e ao testemunho. Se não falarem dessa forma, jamais vereis a alva. Então o Senhor nosso Deus nos dá este sinal entre ele e o seu povo fiel. E qualquer um pode fazer parte deste povo que a Bíblia diz. Então, essas palavras não sou eu que estou inventando, e nem nenhum ser humano, mas é o que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra. O sábado como um sinal entre Deus e o seu povo. Então, meus queridos, depois você vai com calma estudar este outro comentário feito há um ano atrás e ver todas as referências bíblicas na descrição. Mas hoje eu peço que você abra então a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, e vamos começar a ler os versos. O Apocalipse, capítulo 8, verso 1 nos diz: o 7º selo e o incensário. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário e encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, meus queridos, a Bíblia nos indica o 7º selo como o fim da graça. Fica muito claro para o estudioso, porque após o selamento dos 144 mil e da grande multidão, há esse jogar do incensário. Então, o estudioso da palavra de Deus, ele entende que Jesus muitas vezes é descrito como um anjo, que ele é o portador do incensário, que ele
que está no lugar santíssimo, fazendo a intercessão, né, fazendo a expiação dos pecados, desde 1844, que ele faz a expiação dos pecados, quando ele adentrou no Santíssimo, pela profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então fica muito claro o que a Bíblia nos mostra sobre o sétimo selo como o fim da graça, a despeito de muitas interpretações ali históricas que não são condizentes com a palavra, como nós já estudamos aqui no canal. E eu aconselho você também a olhar a apostila 4 princípios de entendimento, Daniel e Apocalipse, e você poderá entender todas essas questões claras da Bíblia e deixar de lado as fábulas, as interpretações que não são condizentes. Você poderá entender um pouco mais sobre o tempo literal, o tempo profético, do tempo do fim, os tempos literais, né? E você vai cada vez mais aumentando sua fé através do conhecimento genuíno da palavra de Deus, que está acessível a todos. Então, nós sabemos que nos encontramos já no tempo do fim, desde 1798, a ferida mortal, e nós temos que estudar os eventos agora com mais clareza, como a própria Bíblia nos profetizou que entenderíamos com mais clareza. Então, cabe a nós, a cada um, ter a sua comunhão individual com o Senhor e o estudo da sua palavra. A palavra de Deus não é difícil, ela não é para eruditos, ela não é para um pequeno grupo, ela é para o servo de Deus. E todo aquele que se colocar como servo, né, negar o eu, estiver disposto a entregar sua vida completamente a Cristo e seguir o seu caminho, né, a andar na senda que nosso Senhor Jesus Cristo andou, de abnegação, e entregar a vida e ter seu caráter transformado, estará apto ao entendimento da palavra de Deus, sem mistérios e sem maiores dificuldades. Então, aqui nós ficamos com este novo comentário, o sétimo selo e o incensário, que representa o fim da graça, o jogar do incensário. E logo depois tem as visões das 7 trombetas, né? E depois das 7 pragas. Nós podemos entender pelo Apocalipse que existem 4 ciclos de 7, né? As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. Então, o sétimo selo é o fim da graça, é o jogar do incensário, é o intervalo entre os 7 selos e a primeira trombeta, que vai ocorrer também, que ocorre na história. É um evento futuro, ainda estamos aguardando o número de mártires se completar, estamos aguardando os sinais para a abertura do 6º selo, que é o selamento dos vivos, né? Ou com o selo do Deus vivo, ou com a marca da besta, a marca de Satanás. Estamos nos preparando desde já para que quando esse evento ocorrer, nós estejamos preparados. Se tivermos mortos, seja qualquer tipo de morte que tivermos, ou como mártires, ou morte natural, qualquer tipo de morte, que nós possamos estar aguardando a ressurreição. A Bíblia, ela nos fala de ressurreição. Não existe reencarnação na Bíblia. A reencarnação é a mentira da serpente, a grande mentira, né? Então, os mortos em Cristo estão aguardando a ressurreição. E os que estiverem vivos por ocasião de todos esses eventos futuros, muito próximos, nós aguardamos pela nossa fé e pela brevidade da palavra de Deus. Ela nos mostra que tudo acontecerá em breve. Também os acontecimentos atuais, como vem se intensificando os projetos dominicais, né? Então, tudo isso nos remete a aumentarmos a nossa fé. Mas o servo de Deus, o cristão, ele viverá pela fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então, o cristão viverá pela fé e não viverá em conformidade com esse mundo. A Bíblia fala: não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente através da palavra de Deus. Então, é assim que nós devemos viver. Se queremos a salvação eterna para nós, se queremos ser como testemunhos de Cristo para os nossos amados, para todos aqueles que se achegarem a nós, nós devemos viver pela fé e acreditar na simplicidade
da palavra de Deus, não nos deixarmos enganar por pregações que fogem da simplicidade da palavra de Deus. Tudo isso é profético, o mistério da iniquidade é profético, né? No passado até a apostasia existe no mundo lá fora, existe também dentro do povo professo de Deus, tudo isso é profético, não é nenhuma novidade para nenhum de nós. E assim como o povo judeu, inicialmente o povo hebreu não reconheceu as profecias, precisaram vir 3 reis magos de fora para entenderem os sinais dos céus. Hoje em dia também, grande parte, infelizmente, o povo professo de Deus não vai entender, mas que eu e você sejamos um pequeno remanescente, humilde e servo de Deus, que vai entender, que vai estar preparado na simplicidade do Evangelho para entender, sem contaminação nenhuma, mas simplesmente vivendo pela palavra de Deus na simplicidade do Evangelho, em remissão dos nossos pecados, em coração contrito, atitude de oração, humildade diante do Senhor e perdão dos nossos pecados e justificados por Deus, nos santificando. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que você possa continuar firme, fortalecido no estudo da palavra de Deus. E espero você no próximo comentário, onde trataremos mais com força, né? Mais diretamente da volta de Jesus, que é um evento muito importante. Que Deus te abençoe e até mais.